boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar na sua casa. Eu te espero em todas as nossas redes sociais. A emissora tem Instagram e Facebook passando aí para vocês. E o nosso site, que é o www.hittv.com.br. Através do nosso site, você acompanha a nossa programação em tempo real e fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Te espero também no meu Instagram, que é o @JaqueStefano, sempre com um pouquinho dos bastidores, do programa ao vivo e do meu dia a dia. E enquanto o programa acontece, você pode enviar o seu WhatsApp com a sua pergunta ou com o seu comentário sobre os temas que são abordados aqui. O nosso WhatsApp é o 11 3337 5886. Hoje a gente vai conversar no nosso programa sobre como desenvolver um estilo de vida de aprendizagem permanente. Eu vou falar sobre esse assunto com o Márcio Scarpellini, que é professor, também pastor, e vai explicar um pouco pra gente sobre essa área de atuação. Será que tem como a gente sempre aprender? Daqui a pouquinho a gente fica sabendo sobre isso. Mas nesse bloco, a gente começa com artesanato, aprendendo a fazer a peça do dia. Então, rodou! Antônia Rieira, a nossa artesã de hoje. Tudo bem, Antônia? Tudo bem, prazer te receber aqui novamente, viu? O prazer viu? é meu, muito obrigada, agradeço de coração. Olha, a gente vai aprender a fazer um suplá, mas eu tenho que contar para vocês que essa mulher, ela é demais. Ela preparou uma mesa de chá, uma sugestão de mesa de chá, que é a coisa mais linda que você pode fazer com esse suplá, com os detalhes. E a gente vai aprender a fazer o suplá, claro, mas eu queria começar falando sobre a importância da experiência à mesa. A Bíblia nos instrui sobre isso, Jesus viveu experiências à mesa. Nós precisamos entender a importância de, seja para uma mesa de almoço, uma mesa de jantar, talvez a família não consiga se reunir todos os dias, mas no fim de semana, uma mesa como essa de chá da tarde, isso é tão importante, não é, Antônia? É um sinal de aconchego, de carinho, de família. Eu acho que o mundo está precisando, né, de amor, de fé, aconchego. Então, assim, ó, tudo que você fizer, faça com amor e carinho. Dê o seu melhor em tudo que você vai fazer. Olha, a gente amou. Obrigada por ter deixado o nosso estúdio tão bonito. Obrigada, eu que E agora eu vou agradeço. passar a lista de material para você aprender junto comigo a fazer essa peça. Anote aí, nós vamos precisar de um porta-panelas ou um suplá de fibra de aproximadamente 33 centímetros de diâmetro, renda de algodão. A gente vai usar a branca, então 2,40 metros para cada um dos jogos americanos que você for fazer. Rame fino, agulha de tapeceiro, decoração de flores ou folhas, uma placa de madeira 10x5, cola quente, betume colors, tinta acrílica fosca nas cores verde, sépia e mineral, slim paper floral, cola branca e pincéis chatos. Tá passando aí a lista e depois vai estar lá no nosso Instagram também, @nosso programa. Se você perdeu a lista, ela vai estar lá nas nossas fotinhos, tá bom? Vamos começar, meu amor? Vamos. Olha o que ela preparou pra mim. Enquanto isso, ó, eu tô aqui, ó, Um com o meu chazinho. Eu tô muito chique. Do que é esse chá? Você me falou jasmim? Tá vendo? Te trouxe aconchego, Muito bom, carinho. amei. E tem também várias bolachinhas aqui. E eu vou Isso, desfrutando aproveita. desse meu chá da tarde enquanto a gente aprende. Vamos começar, meu amor? Vamos começar. Gente, é muito fácil. Ó, obrigada a vocês que estão me assistindo, porque eu vim trazer um pouquinho do meu carinho para vocês. Ó, isso aqui nada mais é, este é um descanso de panela. Ele é outra textura, é feito de taboa. Pode ser nesse, ou pode ser nesse de gravetinho, pode fazer no de madeira também. Só que o de madeira a pessoa vai ter que pintar. Eu acho mais prático e é diferente. Ó, de gravetinho, não tem segredo. Aliás, se você tem um jogo simples desse, você pode aproveitar para fazer, né? Com certeza. Não precisa nem comprar, você aproveita e faz ele, né? Aproveita que tem em casa, isso é muito bom. Ó, a renda que eu utilizei é uma renda de algodão. Olha, gente, precisa ser de algodão porque a gente vai tingir. E se eu colocar uma renda acrílica, a qualidade não vai ser boa e ela não vai pegar. Porque nosso tingimento é com café. Perfeito. Né? Aí o que eu fiz? Eu fiz assim. Eu medi o tamanho aqui, aproximadamente, e cortei 2 vezes o tamanho da minha renda, porque nós vamos franzir. Perfeito. Aí eu peguei um café amanhecido que eu tinha em casa, mergulhei a minha rendinha no café, olha, pode ser chá também, o chá preto, sabe? Mas café todo mundo tem em casa, né? Sobrou na garrafa, separa e vamos tingir a renda. Aí você deixa ele de molho um pouquinho?
eu deixo 5 minutinhos, eu não torço para não amassar minha rendinha, eu tiro, abro e deixo secando no sol. Tá. Se tiver calor, né, como esses dias Aham, aqui, é rapidinho. rapidinho. Olha, fica esse efeito, gente. Olha que fofo. Até uns dias atrás ele estava cheirando a café. Mas agora já eu, pelo menos, passou. amo esse aroma, Eu né? também. E vamos lá. Ó, eu peguei, rami esse fiozinho rústico, tem que ser ele para poder dar um acabamento legal. Que acho que o que diferencia o trabalho da gente é o acabamento, né? Então, o acabamento é tudo, traz qualidade, você pode pedir um valor a mais à sua peça, né? Você agrega valor na peça, né? Exatamente. Ó, o que eu faço? Para não ter desperdício, eu não corto. Eu vou franzindo você aqui. colocou a agulha e vai usando Isso, nele ó, mesmo. agulha de tapeceiro, gente, não tem como falar, e o fio é grosso, não vai entrar. Não, aqui, ó, não tem jeito. Aí, como essa rendinha é muito prática para trabalhar, eu já fiz uma dobrinha, ó, gente, uma dobrinha aqui, ó, para dar um acabamento. E eu já vou pegando aqui, ó, Jaque, nesses furinhos aqui, ó. Não precisa ser de um em um. Eu pego um, pulo dois, pego um, pulo dois, ó. Tá. Vai mais rápido, ó. Pego Que um, assim você já pulo vai dois. franzindo E ela já toda. vou franzindo, ó. Tá assistindo televisão? Vamos fazer a rendinha. Vai assistindo o nosso programa e vai fazendo. Isso aí, olha. Olha que legal. E vai franzindo. Olha o tamanho que eu trouxe. Ó, é o dobro. Tá. Porque eu gosto bem franzido. Pra ficar bem bonito esse detalhe, se a pessoa né? gosta menos, ela põe mesmo, mas eu acho que fica mais fofo, Muito bonito. né? Ó, é só puxar. É isso que eu queria saber. Eu vou puxando o fio. Eu vou puxando, ó, e ele vai vindo pra cá, ó. Aí vai ficar tudo aquele franzidinho aglomerado. Eu vou ajeitando aqui Tá. e colo com cola quente. Ai, com cola quente. Eu trouxe esse adiantado, aí eu tiro a agulha e vou mostrar. Nossa, fica tão perfeito, parece que é costurado. Não é? Ó, então aqui ela já trouxe adiantado pra gente ver como ela vai finalizar Sim. esse pedaço. Pra poder dar o acabamento Aham. em tudo, para as pessoas verem a peça pronta. Ó, aqui, tá vendo? Eu já fui ajeitando, vamos tirar esse, que esse a gente já não vai usar mais. Ó, eu já fui ajeitando, esse é o verso. Nós vamos colar no verso. A renda tem frente e verso. Então, prestem bem atenção na hora de colar a renda. Ó, tá vendo? O que é mais gordinho, essa é a frente. Tá. Esse aqui é o verso. Ó. Você viu como Tá. dá pra perceber? Então, um lado tem um pouquinho de relevo, o outro é chapadinho. Tá. Isso. E aí, se a pessoa colocar errado, vai ficar estranho. Então, vocês vão colar do avesso. Perfeito. Porque na hora que você virar, Fica vai o estar lá acabamento perfeito. certinho. Olha ali. Ó, meus fios aqui, eu vou mostrar como que é o acabamento. Deixa eu ver, a colinha tá aqui. Ai, olha, grudou ali. É só passar cola. Passou Você a vai de colinha. pedacinho em pedacinho, Pedacinho, né? Com a cola quente. pedacinho por pedacinho, ajeitando a rendinha. Tá. Não pode ultrapassar dessa beiradinha, ó. Perfeito. Cuidado com os dedos, para não se Pra não queimarem. queimar. Porque a cola quente, quando queima, dói, viu? Ó, você viu? Eu já ajeitei Tô aqui. É um serviço delicadinho, mas é muito gostoso de fazer. Mas facilita porque já tá franzida, Já, né? tá então franzida. é só ir seguindo. Tem que franzir antes, senão não dá certo. Ó, tá vendo? A sobra. Se eu fosse fazendo esse outro que você trouxe de exemplo, Antônia, do mesmo jeito, né? Mesma coisa. Colocaria a renda. Esse ainda é mais fácil, porque ele não é tão aberto quanto esse. Então, Aham. eu posso colocar aqui sossegado, que não vai ficar aparecendo Perfeito. do outro Então, lado. você pode Esse é escolher o mais que você fácil. quiser. Esse dá para fazer aquela decoração de parede. Sei. Você pode fazer com essa renda que fica lindíssimo, fica muito bonito. Perfeito. Ó, tá vendo? Sobrou isso, não sobrou? Sobrou. O que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho. Ó, finalização, gente. Olha Detalhe aqui. importante. É tudo do avesso, mas o avesso também tem que estar bonito. A gente sabe que as peças da Antônia, deu pra perceber com a mesa que ela montou, né? Acabamento perfeito. Ah, mas aí que é gostoso, né? E ó, é simples, não tem segredo. Não sei pintar, não sei costurar. Não tem essa. Porque o que a gente vai fazer aqui é uma decopagem. A pintura é muito simples. Ó, lacinho. Um lacinho, ó. Só não deixa em exagero, que senão fica Tá. feio. Dá uma ajeitadinha. Detalhe. Esse é o verso, ó. Mas mesmo assim, acabamento Tem que ficar perfeitinho. bonitinho. A gente corta.
Assim já tá lindo, né, gente? A Já frente. tá a coisa mais linda. Você viu? O verso tá aqui, com lacinho, tudo. Aí fiz isso, tudo. Eu quero que isso aqui dure bastante tempo. Isso, vai ficar na cozinha, né? Vai ficar tudo na cozinha. E assim, é uma peça que eu não posso pôr debaixo de uma torneira para lavar, mas eu posso passar um pano úmido. Aham. O que eu fiz? Eu passei uma demão na renda, em tudo, de verniz spray fosco. Perfeito. Fosco mate. Ó, vocês Porque acham em daí qualquer paninho lugar. sujou, aconteceu alguma coisa, paninho úmido rapidinho, Paninho úmido. pronto. Inclusive aqui para não pegar pó. Se cair alguma coisa, né, você está tomando um chazinho, comendo um biscoitinho, alguma coisa, se cair alguma coisa aqui, ó, você já limpa com o paninho. Perfeito. Porque ele serve também para um jantar, para um Claro, almoço. uma ocasião, que é a ocasião que você quiser. Aqui a gente Isso. montou a mesa de chá como sugestão, mas serve para o seu almoço, para o seu Isso. jantar, para aquele dia que você vai receber alguém ou que você quer fazer aquele agrado para sua esposa, para o seu marido, né? Faz uma mesinha Não é gostoso? Ou mesmo para os filhos também, para a família, Também. né? Ou para você. Ou para você. Poxa, quero tomar um É chazinho verdade. da tarde. Faça esse Monte uma mesa carinho, pra você você, né? merece. O carinho começa com você primeiro. Verdade. Para depois você expandir para os outros. Verdade. Não é? Vamos lá. Vamos. Aí eu falei, ai meu Deus, mas tá muito triste. Deixa eu fazer um trique-trique, né? Como eu falo para minhas alunas. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Ai, que que é lindo. muito fácil. Ó, uma plaquinha, Um detalhe um que vai fazer... detalhezinho. O que é? Uma plaquinha dessa, ó. Eu trouxe até adiantado aqui para vocês verem. Uma plaquinha de MDF. Tá. Aonde eu dei uma envelhecida com Betume Colors, uma buchinha molhada, buchinha de lavar louça. Tá. Só sujei a buchinha e vim esfregando aqui, ó. Dei uma leve lixada com uma lixa 400 para madeira. E passei, ó, eu coloquei aqui uma fita crepe. É certinho. Perfeito, por isso, assim que você fez essa divisão. Ó, a fita crepe. É certinho aqui a divisão. Perfeito. Coloquei a fita crepe, peguei a lixa, ó o segredo. Peguei a lixa, lixei as bordas da fita crepe para não borrar o marronzinho que tá aqui. Perfeito. Aí eu tiro, já preparei aqui. E vou mostrar como faz isso também. Vamos Mas lá. vamos montar ele primeiro? Vamos. Ó, como ele é Você abertinho... usou o rami também para amarrar? Rami, eu Tá. uso, porque assim, ele tá sendo tudo assim, na ideia do rústico. Se eu colocar uma fita de cetim aqui, ou de organza, não vai combinar, vai fugir do Perfeito, rústico. perfeito. Agora, se fosse um estilo assim, mais delicadinho, Até porque esse mesmo trabalho que a gente está fazendo, você pode usar um tecido, você pode usar outra coisa aqui. posso Aí usar você pode tecido. combinar com o Fica que você lindo. estiver usando. Ó, por exemplo, não tem esse guardanapinho aí de bolinha? Eu posso usar um tecido só rosa aqui, para não misturar muito. Tá bom. Então, vamos lá. Vou passar aqui, primeiro por aqui. Vou amarrar aqui. Eu sempre gosto de ter uns raminhos na minha casa. E, ó, pegar um raminho, 2 raminhos. Se você não quer, o legal é você amarrar, porque você enjoa da decoração, você tira, você põe outra. Eu corto a pontinha. Amarro junto. Enjoei dessa, eu ponho outra. Perfeito. Aí é uma decoração que você pode trocar quando você quiser, né? Exatamente, eu posso trocar. Tô com uma voz linda, né? Amanhecer assim, meu Mas Deus. a gente ó. não tá nem reparando. A gente não tá nem reparando. Ela falou que acordou com sinusite, né? Kitite, completo. Rinite, sinusite, Bronquite, usite, tudo. tudo, zite. Os ites vieram comigo hoje. E tá aqui, ó, gente, ó. Linda. Com isso, uma fofurice, ó. E aqui assim é proposital mesmo. Eu lixei pra dar impressão de gasto. Perfeito. Vamos fazer lá pra Vamos mostrar aprender a pro fazer a pessoal. plaquinha agora. Dá tempo pra fazer Dá a plaquinha? tempo, dá tempo. Então tá bom. Fita crepe é minha amiga, ela tá sempre comigo. Tá. O que eu vou fazer aqui? Vou proteger. Eu quero fazer essa listinha. Deixa eu já deixar um aqui pro pessoal ver. Quero fazer essa listinha aqui. Ai, mas primeiro eu vou pôr o slim paper. É melhor te Aí, ensinar. o que é o slim paper? O slim paper é isto, ó. Ele é maravilhoso. Aqui eu trouxe um pedacinho, mas o slim paper... É um papel para decupagem? É um papel. É como se fosse de seda. Olha a textura. Ah, que máximo. Ó. Um papel, e- como se fosse um papel seda mesmo, a textura Isso. dele. Não é um guardanapo, porque ele é mais resistente, super fácil de aplicar
E tem uns maravilhosos no mercado, lindos. é super fácil de achar. A folha dele é grande, dá para fazer bastante coisa. Ó, com uma folha dessa, eu fiz o kit inteiro. E vocês não joguem fora os pedacinhos. Se utiliza tudo, gente, tudo, ó. Tudo. Perfeito. Então, vamos lá. Cola branca. Tá bom. Sem excesso, porque se tiver excesso, ele vai rasgar. Perfeito. Então, sem excesso. Eu quero aqui embaixo, com o pincelzinho, tá, gente? O rolinho vai deixar muito carregado, ó. O que eu faço para ficar bem legal aqui? Eu já vejo um ladinho com que vai bater certinho aqui com o que eu tô precisando, ó. Não importa se eu preciso cortar, ó. Ó, aqui. Ele vai dar certinho. Venho com o dedo ou com um plástico, sabe? Um plástico. E venho alisando. Aqui é pequenininho, então eu não preciso pegar um plástico porque ele é pequeno. Se fosse uma tampa de uma caixa, por exemplo. Algo maior você pegaria para te ajudar. Um plástico pra para alisar. bolha, né? Para não dar bolha, para tirar o ar, para ficar certinho. Ó. Cola branca mesmo, você tá usando? Cola branca. Tá. Cola branca que a molecadinha usa na escola, assim. Perfeito. Só vou cortar aqui um pouquinho. Então, porque... como a Antônia falou, guarda o que sobrar dessa folha. Ó, eu já vou guardar isso. Isso aqui serve para outra fazer coisa. Eu vou tirar só o excesso grande, mas eu tiro mesmo com a lixa. Tá. Ó. Como eu preciso esperar ele secar um pouco para utilizar a lixa, porque senão ele vai rasgar, eu já vou fazer a faixinha. Tá. Fita crepe. Vocês podem colocar a fita crepe aqui em cima, com cuidado na hora de tirar, tá? Para não rasgar. Bem aqui, deixa eu mostrar onde eu coloquei a fita crepe. Tem que aparecer, gente, um pedacinho do papel, para pegar bem. Deu para ver? Perfeito. Deu, ali, ó. Tá. Vou pôr outra fita. Você viu que eu não uso nem régua? Assim? Uhum. Ó. No olho mesmo. No olho. Às vezes, quando é, ó, eu quero dessa largura. Então, vamos lá. Às vezes, quando é uma peça muito grande, eu uso outra fita de uma espessura diferente para me dar o tamanho certinho, para eu demarcar o espaço. Aí, eu vou lixar com essa. Aqui, ó. É lixa de unha, mas ela é ótima para cortar isso, para tudo, ó. Você viu que a gente aproveita tudo que tem em casa, né? Perfeito. Ó. Aí eu vou bater com o sépia. Sépia. Não precisa, assim, ser muito preenchido, porque eu quero rústico e eu vou lixar. Vamos secar com o secador? Vamos, vou fazer um colocar. barulho. A tinta é todinha à base de água, só o verniz que não, tá? Mas o restante tudo à base de água. Secou. E é claro que essa é a sugestão. Você pode pensar nessa plaquinha aí do jeito que você quiser, Sim. desde que combine Só com esse estilo, né? Ó, e aqui você tira com bastante cuidado. Se for difícil de tirar, aquece a fita com o secador, que ela vai saindo bem facinho. Dada. Vou passando enquanto você vai finalizando seus contatos, tá? Tá ótimo. O Instagram, @mariafloratelier.antoniarieira, e tem o Facebook também, Antônia Rieira. É só finalizar agora e depois passar para aquele passinho ali que a gente fez, tá? Aqui, ó. Tô cortando com a lixa. Por favor. Antônia, quero te agradecer muito. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo chazinho, por ter preparado essa mesa linda para nós. Prazer te receber aqui sempre. Eu que agradeço. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto isso, eu queria que você falasse para nós mais ou menos quanto eu gasto e por quanto eu vendo. E se você sugere vender individual ou vender, por exemplo, o jogo com pelo menos 2, como você me sugere isso? Por favor. Olha, eu acho muito legal vender, assim, vocês podem vender individual, porque às vezes a pessoa quer só um. Ó, vamos ver o custo mais ou menos. Essa palha, ela é em torno de uns 15, 16 reais, que foi o que eu paguei. E a renda, que é um pouquinho mais cara, vocês vão comprar por metro. Se vocês comprarem por peça, sai mais em conta. Então, eu acho que vocês podem vender, em média, cada supla desses por uns 60 reais. Dá para ganhar dinheiro. Obrigada, Antônia. Eu volto já.
Nosso programa está de volta, esperando a sua participação no nosso Instagram, @nosso programa, e na fanpage facebook.com/nosso PGM. Além disso, tem o meu Insta, @jaquestefano, e o nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Nesse bloco, depois daquele chá, daquela peça linda que a gente aprendeu a fazer com a Antônia, a gente vai falar sobre como desenvolver um estilo de vida de aprendizagem permanente. Eu falo sobre esse assunto com o Márcio Scarpellini, que é professor, pastor. Tudo bem, Márcio? Olá, Jaque. Prazer te receber novamente, viu? Prazer enorme, uma honra estar aqui novamente. Falando sobre um assunto tão interessante, e agora aqui no intervalo ele estava até me falando sobre isso, há uma relação entre saber e sabor? Existe essa relação? Claro que sim. Saber e sabor têm a mesma raiz, vem do mesmo lugar. Né? A mesa, né? Eu achei lindo você falar, né, sobre Jesus e a mesa. Eu falo que a Bíblia é um livro gastronômico, né? Verdade. Começa num jardim, onde ele planta, né? Deus planta, e termina numa ceia. Então, Verdade. e no meio nós temos muitas cenas gastronômicas, né? E a aprendizagem, ela passa muito pela mesa. A mesa é um lugar de aprendizagem. É um lugar que nós aprendemos cultura, aprendemos linguagem, comunicação, empatia, aprendemos tantas coisas na mesa. Então, saber e sabor tem tudo a ver, tudo a ver. Tenho muitas perguntas para te fazer quando a gente fala sobre esse tema. E acho que o primeiro ponto que eu gostaria de falar é que a gente tem hoje, com certeza, nos assistindo gerações diferentes. A gente é de uma época em que se pensava assim, escolher uma faculdade, é isso que você vai fazer pro resto da sua vida. E provavelmente, na época dos nossos pais, seria só isso que iria se desenvolver, aquela área de atuação para sempre. Por isso a gente fala que hoje, se uma pessoa com 50, 60 anos perdeu o emprego, dificilmente ela vai conseguir uma recolocação, porque ela tá ali, ó, fechada naquilo. Mas independente da faixa etária, a gente tem aprendido que tem que aprender sempre? Temos sim. Assim, até essa pessoa de 50 anos, eu acredito que a gente já está avançando, né, nessa concepção de aprendizagem permanente. Né? Então, assim, nunca é tarde para aprender, primeiro ponto. Né? E nós viemos, sim, de uma época, não sei se você vai lembrar daquela cena do B-Movie, que eles entram no carrinho, né, e ele fica desesperado, mas eu vou ter que escolher agora a minha profissão e fazer isso pro resto da vida. Ele fica desesperado ali. E era muito assim, né? Hoje, nós entendemos que as crianças que estão aí no ensino fundamental, indo para o ensino médio, talvez tenham de 4 a 5 profissões ao longo da carreira profissional. Uau. Profissões, não atuação. Então, é diferente de um advogado que entra no universo do criminal, depois é possível. Não, não é isso. É advogado que depois vai trabalhar como um empreendedor em uma área que aparentemente não tem nada a ver. Então, nós estamos, sim, em uma época que é necessário, primeiro, ter essa concepção clara na vida. Né? Não necessariamente a profissão que nós começarmos a trabalhar, né? Aí no final da juventude, seja quando for, nós vamos concluir a carreira profissional nela. Né? Então, isso é uma condição que está posta. Né? Isso é entendido que nosso momento é esse. E ter a concepção de que temos que aprender ao longo de toda a vida é uma mudança real de forma de pensar. Né? Então, acho que esse é o nosso grande ponto aqui hoje, né? Entender que vamos aprender sempre. Eu queria entender um pouco, com certeza deve ter alguns segredos, algumas dicas que você pode nos dar para aprender. Mas entender se é possível a gente estar sempre pronto a aprender. Vou até dar um exemplo, né? Eu estou refazendo um curso de teologia. Eu falei, não, vou pegar um curso diferente do que eu já tinha feito e vou fazer de novo ali. Eu quero aprender um pouco, entender um pouco mais sobre grego, que eu não entendo nada. E ali, tô ali estudando, lógico, só os termos bíblicos, né? E eu falei, gente... Eu me lembrei de como eu preciso estudar. Eu preciso de papel e caneta, eu preciso de concentração, eu preciso do ambiente super limpo, eu preciso da casa em silêncio. Eu sei que tem gente que é completamente diferente de mim, mas o que eu tô querendo dizer é cada um de nós aprende de um jeito? Sim. E aí existe o primeiro aprendizado que nós precisamos desenvolver em nós. Primeira habilidade de aprendizagem, que é aprender a aprender. Tá. E isso é incrível, porque não tem uma receita pronta. Porque, como você falou, você precisa de um ambiente organizado, tudo limpinho, tudo no lugar. Se tiver alguma coisa fora do lugar, a sua atenção vai para lá, né? E você não fica aqui. E cada um é de um jeito. Então, numa sala de aula, nós olhamos, às vezes, um menino que está lá rabiscando, né? Bem relaxado, assim, rabiscando. Você fala, ele não está no mundo da lua, não está aprendendo nada. Vai olhar a prova dele, a avaliação. Gabarita tudo. Mas como é que pode? Ele não anota nada, nem caderno tem esse menino. Nós temos amigos de faculdade que foram assim, né? Não tinha caderno durante os 4, 5 anos da faculdade. Como é que pode? Eu me mato, coloco cores diferentes, canetinha, sublinho, não sei o quê, e não aprendi. Porque cada pessoa aprende de um jeito diferente. Então, a primeira aprendizagem necessária é aprender a aprender. De que jeito? Do jeito que você aprende. Né? E aí nós passamos por um primeiro ponto também, que é quem eu sou.
a gente vai falar da nossa identidade. Então, a primeira aprendizagem é introspectiva, ela é quem eu sou, como eu aprendo, quais são as minhas formas de criar sinapses, as minhas formas de criar conexões, né? E cada um tem uma. É incrível, se você dá um teste para meia dúzia de pessoas, cada um vai desenvolver uma forma de conexão diferente. Cada um vai fazer um caminho diferente. Se você der um problema de matemática ou construa um texto X, cada um vai desenvolver uma conexão diferente e um caminho distinto. O que importa é eu aprender de que forma eu aprendo. E como a gente pode ajudar as crianças nisso? Porque eu tenho a minha maneira de aprender. Sim. E agora o meu filho tem bastante lição de casa. E óbvio que eu não gosto de fazer por ele. E eu também Claro. não gosto que ele acerte sempre. Outro Sim. dia a gente estava ali numa questão, eu falei, é 6. Ele falou, é 0. Eu falei, é 6. Ele falou, é 0. Eu falei, então coloca 0, vai pra sala de aula com o seu erro. Porque de vez em quando ele vai ter que Sim. aprender que ele errou. E lidar com E lidar com isso. Só que assim, cada pai, cada mãe tem seu jeito Sim. de aprender. Sim. Não necessariamente vai ser o mesmo jeito do filho. Aham. Como que a gente pode ajudá-los a aprender? Eu tô falando do meu que tem 6 anos, mas pode ser um adolescente, Sim. um filho que entrou na faculdade. Como a gente pode ajudá-los a aprender? Primeiro é entender que é diferente mesmo, né? Porque você tem uma diferença de pessoas, somos pessoas diferentes, e tem uma diferença geracional. Né? Então, na nossa época, né? Na nossa época de estudante, vamos colocar assim, nós precisávamos abrir um livro para estudar, para pesquisar, etc. Hoje dá um Google, né? E aprende-se no TikTok. Aí você fala, não aprende no TikTok, não aprende nada no TikTok. Aprende. Né? Então, nós precisamos primeiro entender que existem essas duas diferenças básicas. Somos seres humanos diferentes. Né? A partir do nascimento, a criança não faz parte mais do corpo da mãe. Não fazia, só estava ali. Você vai falar sobre o ninho vazio, né? Semana que vem, né? Então, é isso, já começa a esvaziar o ninho, né? A partir do nascimento, né? Então, são seres diferentes, né? Tem histórias diferentes, sentimentos diferentes. E somos de gerações diferentes. Então, as nossas influências culturais são diferentes, o nosso ritmo é diferente para diversas coisas. Então, às vezes, uma geração anterior tem um ritmo mais rápido para algumas habilidades e diferente de uma adolescente, uma criança, tem ritmos diferentes para outras habilidades. Tecnologia é um grande exemplo para isso, né? Parece que eles nascem sabendo, né? Verdade. Então, olha, precisa postar um vídeo, eles fazem. Aí você fala, como que você fez? Ele não consegue nem explicar. Agora, como é que eu e todas as mães fazem quando chegar na hora que ele vier com uma lição que a gente não sabe a resposta? Porque vai chegar. Vai. E talvez chegue muito antes do que a gente imagina, Sim. porque eles estão aprendendo. Então, vamos imaginar, você deve chegar com uma lição lá, ele tem a tal da aula maker, né? Então, Aham. ele chegou lá com um negócio que tem alguma coisa a ver com robótica, sei Sim. lá, que eu não manjo nada, que eu não entendo nada, que talvez meu marido também não entenda. Sim. Como que eu posso ajudar essa geração a aprender se eu não souber algo? Tem como eu fazer isso? Tem, primeiro aprendendo junto. Tá. Né? Então, participando do desafio. Então, toda lição bem dada, ela tem sentido no enunciado. Então, precisamos chegar em algum lugar, né? Pega um exemplo mais simples, divisão, matemática, divisão com 2 números na chave. Você lembra como é que faz? Né? Então, assim, hoje nós ensinamos de um outro jeito. Né? Nós, professores, ensinamos de um jeito diferente do que ensinávamos, do que aprendemos. Né? Então, o primeiro ponto é entender qual é o ponto de partida e onde se quer chegar. Então, entrar junto com a criança no desafio. Qual é o desafio? Onde nós temos que chegar? Vamos juntos. E valorizar o desenvolvimento da criança. Então, é o que você falou, não impõe. Né? Não, filho, é desse jeito e pronto, acabou. Não, como você acha que é? Essa é uma pergunta-chave. Como você acha que deve ser resolvido isso? Tem um problema de robótica que eu não faço a menor ideia. Filho, qual a sua proposta? Porque isso faz parte do método científico. É a observação e a proposta. Então, como você acha que você consegue resolver essa situação que está colocada? E aí tem uma coisa interessante, né, Márcia? Eu fiquei pensando sobre isso. Estava conversando com as mães da escola do meu filho, com a lição que chegou para esses dias. E tem lá um desafio de fazer um bonequinho do livro que a gente está lendo, que é o livro do Mowgli com as crianças, do personagem de papel machê. Eu falei, meu Deus, o que foram inventar para nossa vida? Sabe o que eu achei sensacional? Que a minha mãe, eu nunca fui boa em artes. A minha mãe sempre me ajudou a fazer os trabalhos de artes. E lá estava a minha mãe com o papel machê ajudando o Davi Olha a que montar. maravilhoso. E eu falei, eu acho que é sobre isso também, É sobre né? isso. Mais importante do que a atividade em si é a conexão que a gente pode gerar. Né? Então, pensa, o que poderia unir o Davi e a avó? Né? Nós temos aqui um elemento que une gerações, né? Então, é muito legal fazer o papel machê e, assim, as habilidades manuais, é muito show. Mas as conexões humanas sempre serão mais preponderantes e mais importantes.
E aí, Márcio, eu queria falar sobre isso, que eu sei que é um desafio para a mulher que está no mercado de trabalho, que é a gente se divertir junto. Ontem a gente estava fazendo uma lição de geografia. E daí, aí era pra você pôr o nome, aí eu vi um personagem, eu falei, esse aqui é o piloto. O Davi olhou pra mim e falou, mamãe, isso é um policial. Eu falei, é um policial? Ele é, o piloto tá aqui. Aí eu fui na costureira, ele falou, mamãe, isso é um cabeleireira. A costureira de cima, eu falei, filho. E a gente riu muito, ele ligou pra minha mãe e contou, a mamãe tava doida. Então, parece uma bobagem, mico, né? Mas isso é gostoso também, isso, não é? Porque aí tem a ver com o sabor que eu falei no início. Né? Então, aprender deve ser saboroso. A busca pelo conhecimento deve ser uma carreira, um caminho de sabor, né? De encontrar sabores nessa aprendizagem. Então, é dar risada do processo, né? É curtir o processo, dar risada do erro, porque o erro pode fazer parte. Eu digo que pode, porque não é errando que se aprende. Perfeito. É observando e analisando o erro que se aprende. Se não fosse assim, não teria pessoas que erram o mesmo erro a vida inteira e nunca aprendem. Perfeito. Né? Então, não é errando que se aprende. Precisamos olhar para o erro e pensar. Né? O Einstein dizia que só doidos fazem a mesma coisa e esperam resultados diferentes. Perfeito. Né? Então, nós precisamos ensinar as crianças também com isso. Então, aí sim o erro faz parte da aprendizagem. Então, o erro pode fazer. Mas curtir esse momento é maravilhoso, é incrível. Então, assim, primeira dica é aprender quem eu sou, né? Quem o Davi é. E aí tem um exercício de empatia muito difícil que exige muito de nós. É eu me colocar no lugar do outro. Né, que é o papel que eu falo sempre do mestre. O mestre não ensina do jeito que ele sabe, ele ensina do jeito que o aprendiz precisa ouvir para aprender. É que a gente tem um erro, né? A gente entende muitas vezes que a empatia é entregar para o outro que eu gostaria de receber, mas é entregar para o outro que ele gostaria de receber, né? E mais do que isso é fazer justiça. Então, fazer justiça na educação é dar de uma forma, oferecer de uma forma que a criança vai aprender, que o aprendiz, em geral, vai aprender. Então, a melhor aula não é a aula mais bonita, a mais instagramável, que vai o corte pro Reels. Não é isso. A melhor aula é a aula que o aluno aprendeu. Né? A gente fala que o êxtase do professor é quando o aluno levanta a cabeça assim e fala, era isso? Isso é sensacional, né? Nossa, zerou o jogo. Sensacional. Aí você conseguiu. Né? É isso que a gente quer ouvir do aluno. Agora, vamos pegar as pessoas mais velhas. Eu já falei aqui várias vezes no meu programa. As mais experientes. Já falei várias vezes no meu programa, o Márcio sabe disso. Eu tô num ano de aprendizagem, né? Que agora eu comecei de novo a tentar o inglês, que é um desafio aí que eu tenho pra minha vida. Legal. As pessoas mais velhas como eu aí, nessa faixa de quase 40 anos ou mais, que querem aprender uma nova língua ou que querem voltar a estudar. Imagina essa mulher, esse homem que tá me assistindo, que parou de estudar pra trabalhar e agora os filhos estão grandes, estão casados. Você fala, não, eu acho que eu quero fazer uma faculdade, eu acho que eu quero cursar algo que eu sonhei lá atrás. Sim. Como que a gente começa a estudar de novo, Márcio? Vamos lá. Primeira coisa, nós falamos muito em pedagogia. Pedagogia, o pedagogo, na Grécia Antiga, era o servo que pegava a criança e levava a criança até o filósofo. Ou seja, era o profissional, né, que servia a família, pegando a criança e conduzindo até o conhecimento. Esse era o pedagogo. Tá? Então, qual que é o papel do pedagogo? Ensinar levar a criança para diante do conhecimento. Adulto não aprende como crianças aprendem. Então, nós falamos já da diferença entre pessoas e diferença geracional. Então, adulto, ele precisa de processos que nós chamamos de andragógicos. É diferente de pedagógico. Andragógico é a forma e a técnica de ensinar adultos. Então, o caminho é outro. Tá? Então, dar uma aula, por exemplo, de alfabetização para uma criança de 6 anos de idade é uma coisa. Ontem eu vi uma notícia que eu fiquei encantado. Uma senhora de 93 anos foi alfabetizada e ela se alfabetizou. Que lindo. Ela aprendeu. Se alfabetizou não, os professores ensinaram e por um caminho diverso. Então, você vai aprender inglês. Você não pode, pelo menos, trilhar o mesmo caminho que seria apresentado o idioma para uma criança. Exemplo, um adulto, ele não gosta de entrar numa palestra sem saber o nome da palestra. Então, assim, vamos conversar, já que vamos? Qual é a sua pergunta? Onde a gente vai chegar com essa conversa? Uma criança não, uma criança vai conversando e tá tudo certo, vamos brincar, tudo bem. Adulto, me dá o norte. Nós vamos falar sobre isso, passaremos por esse ponto e chegaremos em tal ponto. Então, adulto precisa de posições, precisa de previsibilidade. Isso é uma técnica andragógica. Tá? Então, eu preciso partir de questões práticas da vida. Né? Então, aquela pergunta que o adolescente faz, para que eu vou aprender, né? Sei lá, sintaxe, trigonometria e tal. O adulto, ele também não lida bem com isso. O adulto também se nega a aprender algo que não faz sentido. Então, quando eu vou para a aprendizagem de um idioma, né, eu preciso entender a estrutura
do idioma e aprender com exemplos que façam sentido com a minha rotina. Então, se eu sou advogado, se eu sou um empresário, se eu sou uma repórter, um jornalista, eu preciso conectar com o meu dia a dia, porque isso vai potencializar a minha aprendizagem. Exemplo de aprendizagem de idioma, qual o núcleo do idioma? O verbo. Infelizmente, poucos sistemas ensinam assim. Aprenda do verbo para a periferia. O centro da oração é o verbo. Dali para a periferia, você vai aprender de uma forma mais rápida. Aí, eu já até recebi uma dica aqui Uma para dica estudar. E aí, eu gostaria que você falasse para nós. Você falou algo que me chamou a atenção, que é sobre o estilo de vida. Então, para qualquer aprendizagem, e talvez para quem está nos assistindo hoje, queira migrar, queira trocar de profissão, queira aprender algo novo, que a gente ensinou artesanato hoje, por exemplo. Muito lindo, né? Mas é importante, então, que faça algum significado, algum sentido para o que eu vivo, para essa aprendizagem dar certo? Enquanto você responde, eu vou dar um recadinho. Legal. Pode falar, por favor. É fundamental que eu me conheça para que eu saiba do que eu gosto e quais são as minhas habilidades. Quando eu não sei quais são as minhas habilidades, qualquer uma serve. Então, quando eu me conheço, eu vou desenvolver essas habilidades, potencializá-las e, principalmente, aprender aquilo que está já dentro da minha área de interesse. Quando eu aprendo algo que é da minha área de interesse, no meu caso, por exemplo, eu aprendi a cozinhar. Por quê? Porque eu gosto muito de comer. Quando eu aprendi a cozinhar, isso virou terapêutico e eu encontrei um momento muito feliz e muito prazeroso na cozinha. Então, aprender aquilo que eu já gosto é um bom caminho para potencializar a minha aprendizagem. Márcio, tem jeito de tornar a aprendizagem prazerosa? Claro que tem, Jaque, com certeza. E, na verdade, esse é um desafio que nós precisamos enfrentar na aprendizagem. Aquela ideia da lição de casa como um castigo, nós precisamos desconstruir essa mania, esse estigma da lição de casa como um castigo. Porque senão a gente está marcando a aprendizagem como algo ruim. A aprendizagem, eventualmente, vai doer um pouco. Faz parte. Faz parte. Então, assim, por que isso? Porque a aprendizagem trabalha muito com a desconstrução de algo que estava sólido para uma reconstrução de algo em um patamar superior. Mas isso pode ser prazeroso quando eu curto a jornada. Eu gosto muito da história da pessoa que pegava o caminho mais longo para ir trabalhar todos os dias porque tinha uma paisagem melhor. Então, assim, o que é importante? O trajeto é importante. Aquele momento ali de comer um bolinho da vovó enquanto eu faço a lição, de tomar um chazinho, como nós vimos hoje, enquanto eu faço uma lição, preparar esse ambiente para a aprendizagem é algo que nós podemos ofertar para os nossos filhos, para as crianças, e para nós precisamos encontrar os momentos e as conexões do prazer na aprendizagem. Então, o que eu gosto? Como eu estava dizendo agora, eu descobri na culinária algo que eu gosto muito. Gostava só de comer, agora eu gosto de cozinhar. Então, assim, por quê? Porque eu gosto daquele momento. E assim, eu falo que não me peça para fazer arroz e feijão com pressa porque tem que comer em tal horário. Não, eu vou curtir o processo. Então, eu vou gostar de estar ali na cozinha. Pode puxar uma banqueta e ficar conversando, não tem problema. Mas a gente vai curtir aquele processo. Então, encontrar nos momentos de aprendizagem conexões com o prazer. Então, eu vou aprender desse jeito. Vou aprender idioma vendo uma série que eu gosto. Entende? Então, quais são as possibilidades de encontrar prazer para aprender aquilo que eu preciso aprender? E é legal também, eu queria que você falasse sobre isso, Márcio, o que a gente pode aprender em conjunto, em família. Sim. Então, eu tive até essa ideia recentemente com o Davi, que é pegar uma das séries que a gente já assistiu inteiras e assistir de novo agora em inglês. Perfeito. Que é, a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo, nenhum dos dois vai ficar perdido ali, Mas a gente vai estar assistindo e ajudando os dois, incentivando os dois. Então, fazer isso em família também é legal, não é? Nós falamos que existem 4 pilares nesse processo de ter uma vida com um estilo de aprendizagem permanente. Um é aprender sobre si mesmo. Quem eu sou, quais são as minhas características, como eu aprendo, quais as minhas ferramentas e caminhos de aprendizagem. Um outro pilar é aprender a conviver. É justamente esse que você tocou. Então, quando eu aprendo como o outro aprende, eu consigo aprender e ajudar o outro a aprender. Em uma aula, nós dizemos que o professor é o que mais aprende, porque ele preparou a aula, ele ministrou a aula, ele adaptou a aula às necessidades de cada um dos alunos e para adaptar nós precisamos criar outros caminhos. Quando eu crio outros caminhos neurais, eu aprendo de uma forma exponencialmente maior e mais ampla. Então, quando eu aprendo com o outro, eu aprendo mais. Ficaríamos horas aqui conversando, mas tem que encerrar isso? Tá bom,
estão me dando um tchau. Márcio, você volta ainda para esse tema. A gente ficou devendo, para quem está nos acompanhando, um principal segredo aí para aprendizagem, mas eu vou deixar então para o próximo bate-papo. Já vamos marcar, tá bom? Para quem quiser entrar em contato, vou deixar para vocês o Instagram dele, que é @Márcio Scarpellini Vieira. Tá passando direitinho para vocês como se escreve. Volte mais vezes, Márcio. Prazer te receber aqui. Muito obrigada. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu te espero aqui amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.